perseguidos, mas triunfantes. Leia Daniel 7, versos 23 ao 25, Apocalipse 12, versos 6, 14. A que períodos de tempo proféticos essas passagens se referem? Sempre que o povo permanece fiel a Deus, Satanás se enfurece. A perseguição vem em seguida. Daniel descreveu um tempo em que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e o oprimiria. Daniel 7, versos 21, 25. João descreveu esse mesmo período como um tempo em que a igreja seria forçada a fugir para o deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12, verso 14. A mulher, a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar. Apocalipse 12, verso 6. Os fiéis foram sustentados no deserto. A palavra os fortaleceu e sustentou, à medida que o conflito se alastrava nesse longo e sombrio período de dominação papal. Os fiéis encontraram um lugar preparado para eles. Durante os tempos de sua maior provação, encontraram refúgio no amor e cuidado de Deus. Ver Salmo 46. Os 1260 dias e o tempo, tempos e a metade de um tempo, Apocalipse 12, versos 6, 14, se referem ao mesmo período, 3 tempos e meio ou anos vezes 360 dias, ano igual a 1260 dias. A profecia bíblica é frequentemente escrita em símbolos. Nas porções proféticas de Daniel e Apocalipse, um dia profético equivale a um ano literal. Números 14, verso 34, Ezequiel 4, verso 6. O princípio dia-ano não repousa apenas nesses dois textos, mas em amplo fundamento. William Shea, estudioso do Antigo Testamento, apresenta 23 linhas de evidência no Antigo Testamento para esse princípio. Os intérpretes têm usado esse princípio ao longo dos séculos. Os visigodos, vândalos e ostrogodos eram tribos que acreditavam nas doutrinas de forma diferente do ensino de Roma. Os 1260 dias começaram quando a última dessas tribos bárbaras, os ostrogodos, foram expulsos de Roma em 538 d.C. O período de escuridão espiritual continuou até 1798 d.C., quando o general de Napoleão, Berthier, removeu o Papa de Roma. Muitos foram martirizados nesse período porque obedeceram à Bíblia. Mesmo na morte, triunfaram. Em Cristo eram livres da culpa e do domínio do pecado, e vencedores por causa do sangue do Cordeiro. A vitória de Cristo na cruz era deles. A morte deles é um descanso até o retorno de Cristo. Como o cumprimento das profecias bíblicas fortalece sua fé? No VI século, o papado foi solidamente estabelecido. A sede de seu poderio foi fixada na cidade imperial, e o bispo de Roma foi declarado dirigente de toda a igreja. E começaram então os 1260 anos de opressão papal preditos nas profecias de Daniel e João, Daniel 7, verso 25, Apocalipse 13, versos 5 a 7. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar sua integridade e aceitar o culto e as cerimônias papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte por meio de instrumentos de tortura pela fogueira ou pelo machado do carrasco. Cumpriram-se as palavras de Jesus, e vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Lucas 21, versos 16,17. Desencadeou-se a perseguição aos fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio em lugares isolados e pouco conhecidos. Assim diz o profeta. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Apocalipse 12, verso 6. História da Redenção, páginas 230, 231. Muitos séculos se passaram desde que os apóstolos descansaram de seus trabalhos, mas a história de suas lutas e sacrifícios por Cristo ainda está entre os tesouros mais preciosos da Igreja. Essa história, escrita sob a inspiração do Espírito Santo, foi registrada para que os seguidores de Cristo de todas as épocas fossem estimulados a ser mais fervorosos e zelosos na causa do Salvador. Não foi com o próprio poder que os apóstolos cumpriram a missão, mas no poder do Deus vivo. Sua obra não foi fácil. Os trabalhos iniciais da Igreja cristã foram cercados de dificuldades e amarga aflição.
Em sua obra, os discípulos encontravam constantes privações, calúnias e perseguições, mas não consideravam preciosa sua vida e se alegravam em ser chamados para sofrer perseguição por Cristo. A dúvida, a indecisão e a fraqueza de propósitos não encontravam lugar em seus esforços. Estavam prontos para gastar e se deixarem gastar. A consciência da responsabilidade que repousava sobre eles enriquecia-lhes a vida cristã, e a graça celestial revelava-se nas conquistas que faziam para Cristo. Atos dos Apóstolos, páginas 377, 378. Estamos às vésperas de grandes e importantes acontecimentos. As profecias rapidamente estão se cumprindo. O Senhor está às portas. Uma crise é iminente. Entretanto, os servos de Deus não devem confiar em si mesmos nesta hora calamitosa. Nas visões dadas a Isaías, Ezequiel e João, vemos o interesse que o céu tem nos acontecimentos da terra e quão grande é a solicitude de Deus pelos que lhe são fiéis. O mundo não está sem um governante. O plano detalhado dos acontecimentos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios de sua igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 639.